Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia no nosso cafezinho de hoje. Tava procurando em casa aqui um lugar que fizesse menos barulho, porque tá uma reforma aqui do lado, mas vambora que a gente tem que fazer nossa aulinha. Então é o seguinte, ó. Nosso cafezinho de hoje é falando sobre a importância de estabilizar a coluna para que a gente consiga fortalecer ela sem tensionar. É muito comum o aluno que não tem um entendimento, que ele não consegue entender por vários motivos, ou pelo simples fato de nunca ter feito atividade física, ou pelo fato de sentir dor e ele não conseguir realizar talvez o movimento que o professor está pedindo. Então ele não consegue estabilizar essa coluna. E aí sim a gente vai ter dificuldade para trabalhar com a força sem botar tensão na região, tá? Então, explicar para o aluno exatamente como ele precisa usar a respiração a seu favor e o posicionamento do quadril vai ajudar muito nesse entendimento. Então, eu postei algumas fotos aí para vocês verem a parte da frente do corpo, aqui onde tá o abdômen, e a parte de trás do corpo. Se você passa o dia todo com o abdômen relaxado, você tem peso dos órgãos aqui, você vai aumentar a curva lá, tá? Então, não adianta você ir na aula de pilates, alongar, fortalecer, fazer um monte de coisa para cá, se você passa o dia todo com o abdômen relaxado, tensionando. Então, quando um aluno vem para mim, eu preciso trabalhar, lembra que eu falei ontem, o equilíbrio muscular? Então eu preciso trazer essa força abdominal na frente para que eu proteja as costas e ensinar a ele o quanto é importante. Ele precisa passar o dia todo com um pouco de tensão abdominal. A gente sempre fala, leva o umbigo para as costas. Então, manter um pouco de ação abdominal já vai ajudar muito. Trabalhar com o alongamento da musculatura paravertebral e de lateralidade, quadrado lombar. Trabalhar com o crescimento axial do disco, tá? Eu postei uma foto aí que tinha um disco saudável, um disco com desidratação e já um disco com uma hérnia de disco, tá? Então, trabalhar o crescimento disso. Como eu faço para trabalhar o fortalecimento de coluna desse aluno? Eu preciso deitar ele de barriga para baixo, tá? E quando eu deito de barriga para baixo, o que acontece? Eu aumento a curva, né? Eu aumento a curva da lombar, eu aperto o disco. Então, se já tem desidratação e já tá com compressão de disco, eu vou apertar mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso empurrar um pouquinho do quadril para que eu consiga tirar compressão. Eu mostrei para vocês aí como a gente usa para tirar compressão. Então é o seguinte, se é um aluno que ele só tem uma hiperlordosezinha, que ele não tem compressão de disco, que ele tem uma dorzinha, mas que ele consegue estabilizar, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar, eu vou mostrar para vocês aí. Apertar o pubis contra o colchão e ficar levando esse umbigo para dentro, soltando ar em 10 segundos, porque assim a gente ativa o transverso, que é a primeira musculatura que envolve o abdômen. É ele que vai te dar segurança para que você não sinta mais dor na lombar, tá? Então, dá um exemplo aqui rapidinho. É muito comum a gente ver homens que estão lá na musculação super fortes e que sentem dor na lombar, que você vai na academia, eles estão com aquele cinturão, aquele negócio. Por quê? Porque eles não ativam o transverso, eles ativam todo o reto abdominal, o oblíquo, fica lá cheio de gominho, de tanquinho, mas não consegue ativar o transverso. E se a gente não ativa o transverso, a gente não melhora da lombar. Vou ensinar vocês. Outra coisa que é muito importante, que ninguém dá valor, é a respiração. Quando a gente solta o ar em 10 segundos, a gente consegue ativar o transverso, tá? Então, se eu sempre solto um ar curto, eu nunca chego no máximo de fortalecimento do meu transverso. O que eu preciso ensinar ao meu aluno? Puxo o ar pelo nariz, solto o ar, levo o umbigo para dentro, vou tentando ativar toda a musculatura, puxando lá o xixi para dentro, e eu vou fazer o quê? Eu vou acionar esse transverso. E aí, olha que legal o que acontece. Quando eu estou no final da minha expiração, além de estar em contração do meu transverso, eu estou liberando espaço nesta região da minha lombar, que é a região tóraco-lombar. Então eu estou fazendo dois benefícios ao mesmo tempo.
Então, viu como é importante a gente entrar com a respiração? A gente vai conseguir acionar o principal músculo que segura, que faz a ativação toda do powerhouse, que é aquele cinturão que trava o nosso abdômen. E a gente vai conseguir liberar espaço na fáscia. A fáscia nessa região, eu mostrei pra vocês outro dia, é um losango branco de tecido conjuntivo que conecta toda a parte de trás pra gente não despencar o corpo pra frente, tá? Então, a função dela é conectar. Então, se no final da expiração eu consigo soltar essa fáscia e ativar o transverso, eu tenho resultado, gente. Então, viu como a gente precisa saber estar com um profissional que saiba resolver esse nosso problema, que saiba fazer o nosso corpo funcionar? O barulho tá chato aqui, né? Mas vambora. Então lembra de tudo que eu venho falando pra vocês sobre o corpo ser uma globalidade. Ó, se você tem uma dor na lombar, uma compressão de disco, uma hérnia de disco, lá no vídeo da Eco Pilates tem vídeo de descompressão, usando a almofadinha. Você faz a descompressão. Aí você vai lá no vídeo, no vídeo também tem vídeos de tração. Aí você traciona, você aumenta um pouco o disco unilateral. Você faz a rotina de alongamento. E depois você faz a rotina de fortalecimento. Gente, não tem como não melhorar. Você vai melhorar. Mas tem um passo a passo. A gente precisa ir seguindo isso tudo. Aí a gente vai dando dicas rápidas, mas é preciso juntar uma coisa na outra para que a gente tenha resultado. Mas ó, se é uma pessoa que não faz nada e de repente começa a fazer um pouquinho de uma única rotina, ela vai melhorar? Ela vai, porque ela não faz nada. Então é o que eu sempre falo para os alunos, um pouquinho por dia, tá? Então a gente tem alunos que vão pro Pilates uma vez por semana, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente tem alunos que vão todo dia. Mas se você só pode ir uma vez, você vai fazer outros dias dessas rotininhas que eu tô passando para vocês aqui em casa, tá? Eu vou mostrar o exercício que eu passei lá no feed, aprendendo a estabilizar a coluna para que a gente não faça força em tensão. E vou dar a dica aqui que eu já postei com uma almofada para que a gente facilite a vida de quem tem hérnia de disco, tá? Vou mostrar aí pra vocês. Então, como eu já falei pra vocês, quando a gente deita de bruços, a gente aumenta a curva da lombar. O que eu preciso fazer? Eu preciso tentar estabilizar esse quadril como? Ó, a gente tem um ossinho aqui, ó, da espinha ilíaca, 2 ossinhos, que a gente diz que é o olhinho do quadril. E a gente tem o pubis, faz e forma um triângulo aqui. Quando eu deitar de barriga para baixo para realizar os meus exercícios, eu vou conectar, eu vou apertar o pubis contra o colchonete, o tapete, o que vocês forem, não façam no chão direto. Aqui eu vou fazer, mas não façam porque vai doer. Aperta o pubis e sente todo esse triângulozinho. Se você elevou a perna um pouquinho, sentiu que tem estabilidade ali, ok. É um indício de que você está conseguindo estabilizar essa coluna. E aí você vai soltar o ar em 10 segundos, levando esse umbigo para dentro. Então eu vou deitar, vou pedir para o meu aluno pressionar o pubis contra o colchão e vou pedir para ele deixar a cabeça apoiada aqui no braço. Nessa hora, eu estou pedindo para ele levar o umbigo para dentro, ou seja, faz uma intenção de murchar esse abdômen. Como se fosse desencostar. Vai desencostar a pele da musculatura, do colchão? Não vai, não tem problema. O abdômen, ele pode estar encostado, ele só não pode estar relaxado. Então, quando esse meu aluno deita de barriga para baixo, eu preciso ensinar ele a fazer uma contração abdominal. Então o músculo entra. Se a pele está lá encostada, não tem problema, mas ele está em ação muscular. Então bora lá. Então eu pressionei o pubis, eu aperto o pubis, levo o meu umbigo para dentro, posso ficar com a cabeça aqui ou não. E aí eu vou levar uma perna de cada vez, apertando o glúteo. Quanto que eu vou levar dessa perna? Vou levar muito? Não, porque senão eu desestabilizo. Eu tenho que estar o tempo todo querendo levar a cabeça para lá, querendo murchar o abdômen, soltando o ar e levando suavemente a perna. Então, gente, ó, precisa fazer quantos exercícios, Flávia? Poucos bem feitos. Então eu penso, lembra que eu falo pra vocês que o corpo é como se fosse uma mola, né? A gente estica a coluna, então a cabeça vai para um lado, eu solto o ar em 10, eu levo o umbigo pra dentro, eu aperto o glúteo
e subo um pouquinho da minha perna. E vou repetir essa sequência. Vou repetir o mesmo exercício, a mesma intenção, usando uma almofada, tá? Aí na sua casa, se você tiver uma bolinha, você pode usar. Eu vou fazer a mesma sequência, só que essa almofada, ela vai facilitar para que eu não entre de jeito nenhum na hiperlordose, tá? Lembra que quando a gente deita de bruços, a gente entra em hiperlordose. Põe a almofada, apoio, faço a mesma sequência, eu tô com o cotovelo apoiado, aperto o pubis, levo o umbigo para dentro, se solto o ar e volto. E vou com o outro lado. Eu não posso subir a perna demais, porque senão essa perna lá pra trás, ela vai fazer a curva da lombar aumentar. Eu sugiro que se você tem muita dor na lombar, e se você não sabe se tem hérnia de disco, se não, a primeira coisa é fazer um exame. A segunda coisa é fazer as rotinas, alongamento, mobilidade, tração. Quando entrar no exercício de fortalecimento, você já tem um pouco de soltura nessa região. E inicie com a almofada, tá? Agora, se você é uma pessoa que faz atividade física ou que sente só um pouco de dor no final do dia, aquela coisinha e tal, que você possa iniciar sem a almofada, porque a almofada ela vai estar sempre diminuindo um pouco mais o movimento. Mas se a pessoa tem dor, a gente precisa iniciar com ela, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Dá uma olhada lá no feed e experimente o exercício. Menos é mais. Faça o movimento curto para evitar